O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Marcelo Bueno. O Marcelo é presidente da UMA no Brasil. Marcelo, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Sei da sua correria lá, um prestígio, uma alegria poder contar com a tua presença. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento aqui com vocês. Como é que está sendo esse desafio na tua carreira profissional? Você que já foi executivo de grande empresa, já empreendeu e hoje voltou a ser um executivo de uma grande empresa global. Como é que está sendo esse desafio na UMA, Marcelo? É muito gratificante, né? Você poder colocar em prática toda uma experiência que você adquiriu, como você bem disse, né? Eu tanto empreendi como tive experiência como executivo, hoje estou executivo novamente. E como executivo eu sempre tenho uma veia empreendedora, porque isso é uma coisa nata, né? Se você é um empreendedor, você sempre será, não importa de que lado você está, ou empreendendo ou como executivo, você vai empreender, né? E poder contribuir com a UMA aqui no Brasil, essa experiência que eu tenho de mais de 20 anos, ajudando as empresas a levar a sua intralogística a um outro patamar de resultados, de nível de qualidade, é uma satisfação muito grande, né? Como é que o mercado hoje está preparado ou conscientizado na questão do investimento em automação, Marcelo? Você acha que há uma certa maturidade por parte das empresas da necessidade de automatizar? Como é que você avalia hoje esse grau de maturidade das empresas hoje quando se fala em automatização? As empresas elas têm evoluído bastante por uma necessidade, né? Houve uma primeira onda muito grande de automação na intralogística no Brasil, que isso começou principalmente durante o primeiro governo Lula, né, onde houve um desenvolvimento muito grande no varejo, principalmente no Nordeste, né? E aí as empresas do varejo sentiram uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa, porque senão elas não conseguiriam entregar, né? E principalmente o varejo, se hoje você perguntar qual o setor, né, que lidera a automação na intralogística, é o varejo de vestuário. Ele principalmente assume, o varejo em geral, mas o de vestuário em particular, ele hoje tem os maiores projetos no Brasil na área de automação, né? E isso, obviamente, acaba, em função do resultado que essas empresas têm, empresas como Lojas Renner, Riachuelo, Hering, né? O resultado que essas empresas têm, isso se torna público e as outras começam a olhar como um exemplo a seguir, né? E hoje eu te diria que a gente tem a oportunidade de entrar numa segunda onda de investimentos da intralogística, né? De tirar as empresas de um patamar de nível de serviço e qualidade do serviço que elas entregam na intralogística para um nível muito maior, em função de um crescimento que se espera da economia depois desse período recessivo que a gente passou, que fez com que atrasasse um pouco os planos de muitas empresas. Mas atrasa, mas é inevitável, você tem que retomar esse investimento, porque senão a concorrência faz e você fica para trás, né? E falando um pouquinho desse momento específico que a gente, infelizmente, os últimos 3, 4 anos a gente tem vivido no Brasil, como é que fica essa questão dos seus projetos, né? Porque, obviamente, o cara vai cortar ou ele vai suspender aonde ele pode, né? E talvez um projeto de automação seria, ou pode ser, ou normalmente é, algo que sofre em primeiro momento, né? Como é que isso é dentro do teu segmento, Marcelo?
Impacta bastante. Inclusive, eu tive a oportunidade de... Qualquer um que trabalha na área de projetos de grande investimento, que está lidando com CAPEX, nas áreas sensíveis de tomada de decisão das empresas, eles precocemente, muito cedo, começam a perceber que alguma coisa está acontecendo. Então, quando começou a se avizinhar a crise que nós passamos, toda a recessão que nós passamos, você começou a perceber que a tomada de decisão nas empresas começaram a se alongar e projetos começaram a ser postergados. Mas uma coisa interessante, e aí vem o lado empreendedor, né? Nós tivemos projetos, mesmo durante a crise, vendidos, né, projetos implementados, e principalmente em empresas nacionais e empresas donais, empresas que têm um dono, né, e não corporações multinacionais com diversos níveis executivos e hierárquicos, onde a tomada de decisão sempre acaba se alongando mais, né? Quando você é dono do seu negócio, a tomada de decisão é muito mais ágil, né? E esses empreendedores, com larga experiência e conhecimento, eles decidiram fazer investimentos. É claro que isso não é uma parcela representativa do nosso PIB, né? Mas serve como exemplo, porque hoje você tem casos de empresas nacionais que fizeram investimento durante a crise e agora estão preparadas para uma retomada do crescimento, enquanto que alguns de seus concorrentes que resolveram pisar no freio, né, atrasar um pouco os projetos, vão ter que sair correndo atrás agora, né? A UMA é uma grande empresa global, né? Nosso telespectador conheceu um pouquinho dela na estrutura da UMA no mundo. Como é que você pode descrever hoje esse momento da UMA, Marcelo? Bom, a UMA ela é um grupo que fatura na faixa de 1 bilhão de euros. Ela pertence a uma corporação espanhola que chama Grupo Mondragon. O Grupo Mondragon é a maior cooperativa do mundo, faturando na casa de 12 bilhões de euros. E o Grupo UMA, dentro do Grupo Mondragon, tem 8 áreas de atuação, 8 áreas de negócio no mundo, sendo que 4 delas estão aqui no Brasil, né? Nós estamos à frente de uma delas, que é a Material Handling, que é engenharia de automação para intralogística. Esse é o foco da UMA, né? E dentro desse segmento, a UMA sempre apostou muito na América Latina em geral. A minha atuação é na América Latina. E a gente tem uma expectativa de crescimento muito grande aqui. A UMA já está há 20 anos no Brasil, com uma carteira de clientes sólida, né? E continua apostando no Brasil e na América Latina como um todo, dentro da sua estratégia de crescimento mundial. Como é que aconteceu essa questão de automação na sua vida profissional? Como e quando você acabou se identificando com esse segmento, Marcelo? A minha carreira começou no mundo científico, porque eu sempre quis ser um cientista. Então, eu me formei em física, doutorado, pós-doutorado, e acabei entrando no mundo corporativo muito tarde, mais tarde do que o normal, né, das carreiras. E quando eu comecei na área de TI. Comecei com implementações de ERP, grandes ERP. Tive o privilégio de participar da primeira onda de implementação de grandes ERPs no Brasil e fui para a área de módulos de logística dentro dos ERPs. E ali começou a minha experiência dentro da logística. Então ela começou com a parte de sistemas, depois eu passei a trabalhar com a parte de coleta de dados e automação da coleta de dados e a interface disso com os sistemas ERPs ou os WMS das corporações. E o passo natural seguinte seria a automação da movimentação de materiais. Então eu vim da automação da coleta de dados e fui naturalmente para a automação da movimentação de materiais. E hoje a gente tem uma experiência e a UMA é um integrador, né, de soluções de intralogística, onde ela pode integrar todo esse arsenal. Hoje se fala muito na logística 4.0, né, dentro de uma indústria 4.0. Né? Isso nada mais é do que o amadurecimento de diversas tecnologias. Se você for
olhar o que existe de tecnologia dentro do universo 4.0, são tecnologias que vêm se desenvolvendo há muitas décadas, né? Toda a parte de integração de sistema, coleta de dados, desde código de barra até o RFID, né? Toda a parte hoje de IoT, né? E as informações na nuvem, tudo isso permite que as empresas hoje tenham uma integração muito maior e possam oferecer um nível de serviço com qualidade muito maior. Marcelo, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui com o Marcelo Bueno, o Marcelo que é presidente da UMA no Brasil. Nós voltamos no instante. Olá, esse é o Momento Controle e hoje vamos falar sobre planejamento tributário. Sua empresa já fez? O Brasil tem uma carga tributária alta e complexa, o que dificulta a vida das empresas. Não é porque você está apurando e pagando seus impostos que você está fazendo um planejamento tributário. O planejamento tributário é uma análise do passado e do presente, para projetar e definir o futuro da companhia. Uma dica é começar pelo regime tributário. Nem sempre a sua empresa está no mais adequado. E isso é mais prejudicial do que você imagina. Mas um estudo detalhado pode ajudar a mudar os rumos do negócio. Um bom profissional vai te ajudar nisso. Quando realizado com excelência, o planejamento pode render uma economia decisiva para qualquer negócio. Até o próximo Momento Controle. O Hospital Unimed, Unidade Anchieta, cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed, Unidade Anchieta, oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Bueno, Marcelo que é o presidente da UMA no Brasil. Marcelo, uma curiosidade aqui do teu amigo. Como é que nasce hoje um projeto na UMA? Você recebe a demanda de um cliente, você vai com esse armazém, você tem o pessoal técnico. Qual é a responsabilidade e a contribuição de cada parte da UMA e dos seus clientes para que possa nascer um projeto que atenda exatamente as especificações técnicas da UMA e da necessidade das operações? Hoje o mercado está bastante maduro no sentido de buscar as soluções. Então, como eu falei com você, há mais de 2 décadas nessa indústria, no passado você tinha que ativamente ir atrás dos clientes e motivar essa discussão com o corpo executivo da empresa, desde a área de logística, passando pela área de finanças para justificar um investimento, até os níveis decisórios, seja o presidente ou o conselho de uma empresa. Então você tinha que motivar isso, né? Hoje o mercado está maduro no sentido de ir atrás. Então nós temos muitas solicitações por diversos canais que a gente tem disponível para se relacionar com o mercado de consultas sobre projetos. E aí nós atendemos. Mas também continuamos ativamente indo atrás de novos clientes e novos segmentos. E aí, como uma empresa de engenharia, né, a engenharia ela se divide entre o Brasil e a Espanha, onde fica a nossa matriz. A gente nunca faz um projeto desse sozinho. Eu costumo dizer que quando se vende solução, você está vendendo algo que foi desenhado especificamente para a sua necessidade, no caso, o nosso cliente. E eu não posso fazer isso sozinho, porque você entende da sua empresa, do seu segmento. Nós somos engenheiros, entendemos de tecnologia e da aplicação da tecnologia ao seu negócio. Se a gente não fizer esse projeto a 4 mãos, algo vai dar errado.
Se não fosse assim, a nossa rentabilidade seria fantástica, porque bastava eu tirar os projetos da prateleira e te vender já com o custo amortizado, né? Mas não é assim, infelizmente. Engenharia são projetos e projetos são sempre custos, né? Mas voltando ao ponto de como esses projetos nascem hoje, de diversas maneiras, tanto de um amadurecimento do mercado de eu preciso fazer porque eu preciso... Tem 3 fatores que levam... tem diversos, mas 3 grandes pilares, 3 grandes vetores que levam a decisão de se investir na automação e intralogística. O primeiro é você economizar área, se isso for um ponto crítico para você, verticalização. O segundo é uma redução de custo de mão de obra. E o terceiro é uma melhoria na qualidade do serviço que você oferece. O segundo, que é a mão de obra, ainda é um fator que no Brasil, em função do custo da mão de obra, não necessariamente justifica um projeto. Mas principalmente para quem precisa, né, vamos pensar no varejo ou um operador logístico, que o negócio dele é serviço, ele tem que ter uma qualidade no serviço que ele presta, ou um varejo que tem que entregar, né, o que foi vendido dentro do prazo. Tudo isso significa uma agilidade que requer tecnologia, né? Então, todos esses fatores acabam ajudando a justificar um investimento num projeto, que hoje você tem um prazo curto para poder... As empresas esperam um prazo curto de retorno desse investimento, né? E que o fator número 2, a mão de obra, acaba sendo compensado por esses. Dificilmente você justifica hoje um projeto no Brasil meramente por mão de obra, a não ser uma operação com centenas e talvez milhares de pessoas, aí sim. Mas isso é um segmento que, principalmente comércio eletrônico, costuma ter operações com muitas pessoas, né? Mas fora esse segmento, não se justifica só com mão de obra um projeto de automação e intralogística. Falando dos segmentos que têm mais aderência à automação, nós falamos do varejo, a gente percebe que a indústria também tem essa inclinação, muito menos o operador logístico, né? Por que os operadores ainda não chegaram próximo a esses outros segmentos que têm tanta inclinação e já operando com armazéns automatizados, Marcelo? Eu estou rindo porque mais de 2 décadas nesse setor e aqui no Brasil eu nunca vendi para um operador logístico, né? E todas as empresas que hoje já tive, hoje já fiz parte, assim como a UMA hoje, a gente tem operadores logísticos lá fora, mas no Brasil não, né? E por que isso, né? O motivo é simples, o operador logístico ele é um prestador de serviço e ele quer obviamente melhorar a qualidade do serviço, reduzir os seus custos, então a automação na intralogística dele faz todo sentido e portanto deveria ser no-brainer, né? Vou adotar. Isso lá fora, onde o cenário é propício para isso. Por que no Brasil não? Porque o relacionamento operador logístico e os seus clientes ainda não chegou num nível de maturidade em que o cliente oferece ao operador logístico um contrato de longo prazo que permite a ele fazer o investimento por conta própria e garantir que ele vai ter o retorno do que ele investiu. Porque lembra, os projetos eles são específicos, né? Então você faz hoje um CD com automação para um cliente seu que daqui 2 anos mudou meramente por custos de operação, levou a operação dele para um outro operador logístico, você ficou com aquela operação com automação que não necessariamente você consegue adaptá-la para um outro cliente. Então é preciso que você tenha um relacionamento do ponto de vista do operador logístico de um prazo longo que permita ele justificar esse investimento. Qual que seria o outro caminho? Que o cliente fizesse esse investimento. E aí vem uma miopia ainda das empresas no Brasil, que isso lá fora já está muito mais maduro há décadas, né? De que a empresa, quando opta pela terceirização, ela esquece que a terceirização é um serviço, ele pode estar terceirizando in-house, meramente operação de pessoa, ou ele pode terceirizar todo o seu CD ou a sua malha logística, mas o negócio de intralogística continua sendo dele. Não é do operador logístico. Então, tomada de decisão de investimento que é muito sensível ao seu crescimento, ele deveria assumir isso. E quando ele terceiriza, ele delega para o operador logístico. Se o operador logístico não faz, e é difícil fazer pelos motivos já explicados, você fica naquele impasse. E nós, provedores de solução para esse segmento,
dificilmente conseguimos vender. E você acha que um dos fatores que possa justificar essa falta de melhor entrosamento entre fornecedor e cliente talvez seja o pouco tempo do entendimento que a logística há no Brasil? Se fala muito de transporte, e aí se mistura uma salada, né? De armazém com transporte, com multimodalidade, com intermodalidade. Ainda percebemos que até didaticamente pouco se conhece sobre a logística em si. Você acha que isso é um dos fatores que contribui hoje ainda com essa resistência do entendimento de um maior entrosamento entre o fornecedor e o cliente, Marcelo? Eu conheço diversas operações no mundo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, operações maduras, né? E essas operações, elas têm a característica que a gente está começando a ver aqui no Brasil. Então, se você olhar hoje para os projetos no Brasil de automação e intralogística, a gente poderia dizer que a gente ainda está na década de 90 dos mercados já maduros, dos mercados já desenvolvidos, né? Então, está acontecendo um amadurecimento natural das empresas no Brasil de entender a importância de investimento em intralogística, né? E isso tem as suas etapas que precisam ser respeitadas, né? Tanto as empresas entenderem os benefícios que isso traz e efetivamente fazer o investimento, e chega um momento que isso se torna como se fosse um efeito dominó. Então o mercado ele amadurece de tal ponto que já não se discute mais se é importante ou se faz sentido fazer tal investimento, mas tem que se fazer o investimento, e aí você chega nesse nível de amadurecimento. Como eu te falei, a gente ainda está talvez na década de 90 dos mercados já maduros, né? E vai ser uma questão de acelerar esse ciclo nos próximos anos, principalmente se a gente tiver agora uma retomada do crescimento no país, que a gente tanto espera depois de uma recessão muito grave e inédita no país, e isso pode sim acelerar e fazer com que as nossas operações no Brasil e o nível de amadurecimento, de tomada de decisão do empresariado no Brasil nesse segmento, ele chegue aos patamares dos países europeus ou americanos. E você hoje, frente a uma aqui no Brasil, quais são as suas prioridades? Como é que você olha para 2019? Como é que você está olhando os projetos da UMA para 2019, 2020, 2021, Marcelo? A UMA, como eu falei, tem 20 anos de Brasil, nós temos uma carteira sólida de clientes aqui no Brasil. Dentro da minha gestão aqui, eu tenho o mandato, né, a responsabilidade de ajudar a UMA a sair de um nível já estável com clientes, com um nome no mercado, para um outro patamar, onde a gente está introduzindo diversas tecnologias dentro do conceito de logística 4.0, trazendo sistemas que permitem às empresas integrar completamente a sua malha logística, desde um único CD até uma malha logística com diversos CDs, e dar visibilidade para a empresa, né? Não só na tomada de decisão, mas que permite uma agilidade em você monitorar diversos índices que é importante para a empresa do ponto de vista logístico, e inclusive um monitoramento ao vivo, online, de toda a sua operação intralogística, né? Então essas ferramentas dentro desse ambiente da logística 4.0, a UMA está trazendo para o Brasil de uma forma muito ativa, muito forte, né? E a gente quer levar isso não só para os nossos clientes existentes, como para novos clientes que a gente procura. Nós temos andado mais próximo nas últimas semanas, para dizer o último mês, e a nossa aproximação foi uma gentileza de um amigo em comum, que é o Hernani Rossito. Sem dúvida. Como é que você vê essa questão, a importância do relacionamento, essa importância de a gente estar se aproximando de pessoas especiais, que possam trocar experiências? Como é que você vê essa questão do network, Marcelo? Bom, primeiro agradecer o Rossito que nos colocou em contato, né? E no fundo é isso que importa, né? É só o relacionamento que faz sentido. Quando a gente pensa, né, com os cabelos brancos, depois de um tempo você diminui um pouco aquela correria, você percebe que o que importa na vida não é um correr para talvez eu não sei aonde eu vou chegar, mas é com quem eu vou, quem vai estar correndo ao meu lado, com quem eu vou caminhar. E é isso que é importante. Então esse seu trabalho, Luciano, eu acho fantástico nesse sentido, porque ele propicia as pessoas talvez pararem e pensar um pouco na importância do relacionamento pessoal, e o fruto que isso traz é consequência, né?
Muito obrigado pela tua participação. Prazerzaço ter um amigo aqui me ajudando a fazer mais um programa da Prime. O convite é permanente para que você esteja conosco sempre que tiver alguma outra novidade na UMA ou na tua trajetória profissional. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui comigo hoje, Marcelo. Obrigado a todos e esperamos a próxima. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. O Hospital Unimed, Unidade Anchieta, cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed, Unidade Anchieta, oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí, cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br.